Fala meu amigo, minha amiga, estamos começando mais um podcast do Fantasy BR. Pra você que não me conhece, meu nome é Matheus Chaves e eu vou estar aqui com você, trazendo um podcast especial essa semana, tá? É sexta-feira, pra você que acompanha a gente já sabe, né? E pra você que não acompanha, a gente faz o nosso Fantasy de Bar, né? Eu e o Léo, a gente vem aqui trazendo dicas pra semana no Fantasy Football, dicas de compra e venda, dicas de melhores e piores confrontos, tirando dúvidas da rapaziada. Hoje a gente fez isso, tá? O nosso Fantasy de Bar tá gravado, a gente sempre grava na quinta-feira à noite, um pouquinho antes do Thursday Night, e solta na sexta-feira de manhã. Só que hoje é especial, então o que eu tô fazendo? Hoje, nessa sexta-feira de manhã, eu vim gravar aqui com vocês falando sobre a super bombástica notícia que saiu durante o Thursday Night, né? Durante o jogo de ontem. Inclusive foi um baita de um jogo, né? De Saints e Arizona Cardinals, não vou falar disso. Que foi a troca do Christian McCaffrey indo pro San Francisco 49ers, né? Uma troca, assim, que pegou... Não vou dizer que pegou de surpresa, mas foi uma bomba, né? Porque saiu do nada. E a gente tem que vir aqui falar sobre isso, falar sobre o que isso impacta no Fantasy Football, como é que fica o Christian McCaffrey, como é que fica o Jeff Wilson, o Elijah Mitchell que tá voltando, os recebedores do San Francisco 49ers, como isso muda no backfield do Carolina Panthers, se o DJ Moore vai ganhar algum valor, vai perder valor, como que isso vai mudar pro Fantasy Football essa troca aí, né? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre isso de maneira breve sobre essa troca. Primeiro falando exclusivamente do Christian McCaffrey, logicamente, que é o principal envolvido, né? O São Francisco deu ao Carolina Panthers várias escolhas de draft, né? Segundo, terceiro, quarto e quinto round pelo Christian McCaffrey do próximo ano, né? Picks do próximo ano, pelo running back. Então, assim, primeira coisa que você tem que ter em mente, o São Francisco apostou pesado no Christian McCaffrey. O São Francisco apostou forte. Não é mais um running back que tá chegando para fazer parte de um comitê do Kyle Shanahan. Não. Foi um running back que eles apostaram muito. Eles botaram valor ali naquele running back. Dito isso, beleza. Como é que fica a questão do Christian McCaffrey pro Fantasy Football? Como é que a gente vai analisar o Christian McCaffrey pro Fantasy Football, sabendo que ele agora tá num novo time, tá num time melhor, tá num time mais importante, num time que tem mais gente pra dividir a bola também. Primeira coisa, vamos ter em mente, o Christian McCaffrey até essa semana 6, tá? Ele é o quarto melhor running back do Fantasy Football, tanto em pontuação total quanto em média, tá? Ele tem uma média de 19.7 pontos por jogo, uma média bem alta do Christian McCaffrey até aqui na temporada. Então, é o seguinte, eu não acho que ele vá perder valor, mas também não acho que ele vai ganhar muito valor. Eu acho que ele ganha valor. Eu sei que tem muita gente falando que é um landing spot ruim, que não vale a pena, que não é bom pra ele porque vai perder o volume de jogo dele, que ele é um cara de muito volume e vai perder volume, etc. Eu concordo em partes com isso, tá? Vamos analisar passo a passo essa questão. O Christian McCaffrey hoje, tá? O Christian McCaffrey hoje no Carolina Panthers teve um total de 128 oportunidades em 6 jogos, tá? Isso é uma média de 44% de oportunidades do time. O Jeff Wilson no São Francisco teve um total de 91 oportunidades, com a média de 41%, sendo que o Jeff Wilson não começou como titular, né? De fato, assim, do time. Então, é uma diferença em tese alta? É uma diferença em tese alta. Essa diferença se dá basicamente na questão dos targets. Em número de corridas, o Christian McCaffrey tem 85 corridas contra 81 do Jeff Wilson. Em targets, que aí a gente vê a diferença que é de 43 a 10 pro Christian McCaffrey, né? No total da temporada, o Christian McCaffrey tem uma média de 19.7 toques na bola por jogo contra 14.8 toques na bola do Jeff Wilson. Não é uma diferença muito gritante, não é uma diferença tão alta. Eu não vejo o Christian McCaffrey tendo um gap de 19 oportunidades por jogo para esse gap aí de 14 que o Jeff Wilson tem, sabe? Eu não vejo isso acontecendo.
Uma coisa importante que a gente tem que ter em mente. O Christian McCaffrey não é mais o running back que a gente viu em 2019, em 2018, que vai ter uma média de 25, 27 toques na bola por partida, cara. Isso não vai acontecer, tá? Por exemplo, em 2019 ele teve uma média de 25.2 toques na bola por jogo. Isso não vai acontecer e não estava acontecendo nos Panthers. Não estava acontecendo nos Panthers. Os Panthers davam a bola para ele, como a gente acabou de ver aqui, ele tinha uma média de 19 toques na bola por jogo e provavelmente isso não iria mudar. Seria essa a média dele pro resto da temporada. Então não adianta achar que ele, no Carolina Panthers, ia ter uma média de 25 toques na bola por jogo, que não ia. No Carolina Panthers parece que ficaria em torno de 20 toques na bola por jogo. A questão agora aqui é como que ele vai manter esse número de 20 toques na bola por jogo, sendo que vai para um time que tem o Jeff Wilson, que tá voltando o Elijah Mitchell, de vez em quando aparece o Deebo Samuel correndo com a bola, tem o Kyle Juszczyk, além disso, né, tem o Deebo Samuel, tem o Brandon Ayuk, é um time muito mais encorpado do que o Carolina Panthers, né? Pra mim é muito simples, e assim, muito simples, não vou dizer muito simples, acho que talvez seja uma palavra errada, seja uma expressão errada, mas pra mim, eu acho que existe uma forma de se pensar sobre isso. Primeira coisa que eu falei, o São Francisco investiu alto no Christian McCaffrey. Ou seja, eu não acho que ele vai vir para fazer parte de um comitê. Não acho que o Christian McCaffrey vai ter 12 bolas na partida, o Jeff Wilson vai ter 10, o Elijah Mitchell vai ter 10 e vai ser assim. Não acho. O Jeff Wilson no jogo passado correu 7 vezes apenas. Teve um fumble. O Jeff Wilson não é um running back confiável, não é um cara que eles confiam. Não vão confiar tanto nele. Tu vê que num jogo em que ele não começou bem, ele basicamente não foi utilizado, tá? O Jeff Wilson vinha correndo muito bem, o Jeff Wilson vinha tendo oportunidades muito boas, a gente vem falando sobre isso, que nos últimos jogos ele vem sendo um cara bem aproveitado, vem sendo um running back 2 sólido, vem sendo um cara que vem tendo as suas oportunidades de jogo, vem correndo, vem tendo uma média aí de 14, 15, 17 corridas por partida, o Jeff Wilson, nesse período que o Elijah Mitchell tá fora, tá? Vem tendo uma média bem sólida de corridas, mas não é um cara confiável. A gente vê que num jogo em que o São Francisco ficou atrás do placar, precisou correr atrás do marcador, o Jeff Wilson sumiu da partida e desapareceu. O Jeff Wilson não recebe passes, não é um cara que recebe passes. Aí que entra o Christian McCaffrey. O Kyle Shanahan provavelmente está precisando e está querendo um running back completo, um running back que faça tudo, um running back que ele possa utilizar em todas as fases do campo, em todas as situações de jogo. O Christian McCaffrey vai ser esse cara tanto para corrida early downs, né, para primeiras descidas, vai ser o cara para terceiras descidas, para descidas curtas, para goal line, para red zone, para passing downs principalmente, porque talvez a maior característica do Christian McCaffrey é receber passes. Então a gente tem que ficar muito de olho nisso. Eu acho que não dá pra gente olhar o Jeff Wilson ou olhar esse histórico recente dos 49ers, o histórico recente aí do Kyle Shanahan e falar, vai ser assim, porque não vai, cara. Porque uma coisa, assim, não é que não vai, né? Eu acredito que não vá porque não é um mesmo running back. Eles não tinham um cara como o Christian McCaffrey. O Kyle Shanahan, quando teve running backs que na época eram muito bons, jogaram muito bem. Se a gente for olhar aí, na época do Atlanta e São Francisco, no primeiro ano dele, 2015, 2016 e 2017, tá? Nesses 3 anos, ele produziu running backs fortíssimos. O Devonta Freeman foi o melhor running back do Fantasy em 2015. O Devonta Freeman em 2016 foi o 6º melhor running back do Fantasy. O Carlos Hyde em 2017 foi o 8º melhor running back do Fantasy. Depois disso, não teve mais running back, basicamente. O running back 1 foi Matt Breida, foi Tevin Coleman, Jeff Wilson, Elijah Mitchell. Por quê? Primeiro porque muita gente machucada, sempre tinha alguém perdendo jogos, a gente não viu ninguém no 49ers ter uma sequência grande, ter jogos grandes. A gente pode falar de comitê, que era muito dividido, de fato, há uma divisão em running backs, há running backs que tocam na bola assim, há mais running backs tocando na bola com frequência, né, tipo uma divisão de 10, 12 oportunidades para 2, 3 running backs ali, mas não havia nenhum running back completo, não havia nenhum running back que eles imaginavam ou apostavam para ser o running back dominante, um bell cow desse time. O Christian McCaffrey chega não para ser um bell cow, para ser o ponto focal do ataque como ele era no Carolina Panthers há 3 anos atrás,
mas para ser um cara importante. Isso que eu acho que a gente tem que ficar ligado. Isso que a gente tem que ficar ligado. Vamos falar de mais algumas coisas. Vamos falar sobre as equipes, né, especificamente. O San Francisco 49ers hoje tem uma média de 28 corridas por jogo e 29 passes por jogo, tá? 28 e 29. O Carolina Panthers tem uma média de 30 passes de 22 corridas. Então você vê que o San Francisco corre muito mais com a bola. Tem 6 corridas a mais do que o Carolina Panthers. É um time que corre mais com a bola. É um time que dá mais a bola para os jogadores correrem. Isso já é bom pro Christian McCaffrey. Além disso, o San Francisco 49ers é um time que está mais na red zone, né? Tem mais oportunidades em red zone por jogo. Cerca de 3 oportunidades em red zone por jogo. Contra o Carolina, que tem 2.1, é um dos piores da liga. Além disso, o San Francisco 49ers em red zone tem um percentual de touchdowns de 58,8% contra 38,4% do Carolina. O Carolina é o terceiro pior time da liga em aproveitamento na red zone, né, para marcar touchdowns. Terceiro pior, o San Francisco é o 14º melhor da liga, com 58,2%. Ou seja, é um time que quando chega lá, a tendência é pontuar. Tem uma tendência maior a fazer touchdowns. Tá? Não é um time que chega tanto também, não é um time que tem 4 oportunidades por jogo na red zone, 5. É um time que tem ali 3 oportunidades por jogo, alguma coisa assim. E quando chega, geralmente marca touchdowns. O Carolina não. O Carolina, quando chega, de vez em quando vai marcar alguma coisa. Então a gente talvez veja um Christian McCaffrey sendo mais usado nessa questão aí de goal line, em questão de red zone, em oportunidades de red zone. Talvez a gente veja um pouquinho mais disso. Para você, a título de comparação para você, tá? Vamos pegar questões aqui de red zone, de goal line e tudo mais. A gente falou que o Christian McCaffrey tem um volume de jogo muito maior em target, certo? Mas se você pega os números na red zone, o Christian McCaffrey tem 4 targets contra 2 do Jeff Wilson. 4-2. Não é uma diferença grande, não tem muita coisa, porque não chega, o cara não chega. E o Jeff Wilson, mesmo não sendo um cara que recebe passes, tem 2 targets na red zone. Vamos lá, corridas. Vamos falar de corridas agora. Na red zone, o Christian McCaffrey tem 7 corridas na temporada contra 13 do Jeff Wilson. O Jeff Wilson tem quase o dobro. Dentro das 5 jardas, que é onde é o maior foco de pontuação do fantasy, dentro das 5 jardas do adversário, o Christian McCaffrey tem uma corrida. Uma. Contra 6 do Jeff Wilson. Ou seja, basicamente, o Jeff Wilson tem uma corrida dentro das 5 jardas em uma por jogo. Teve até agora na temporada. Isso tudo mostra pra gente que o San Francisco 49ers é um time que vai dar ao Christian McCaffrey uma oportunidade muito maior de pontuar. De estar na red zone, de pontuar, de fazer... De produzir mais touchdowns. O Christian McCaffrey tem 3 touchdowns em 6 jogos, cara. É um número baixo pra ele, que é um dos melhores, um dos 3 melhores running backs do fantasy da NFL. Então, a gente passar essa questão dos times, a gente já pode tirar algumas coisas por base, né? O volume de jogo. A gente tem que pensar, volume de jogo. O Christian McCaffrey possivelmente tenha uma leve diminuição nesse volume de jogo, pelo que a gente falou, que tem mais jogadores no time. É um time que tem mais running backs ali e tudo mais. Tem o Jeff Wilson, tem o Elijah Mitchell. Mas assim, não acho que vai ser uma diminuição grande. O Christian McCaffrey hoje tem 20 toques na bola por jogo. Eu não espero que isso caia para 15. Eu acho que vai manter ali em 18. Talvez mantenha uns 20 por jogo. Porque ele foi draftado para isso, cara. O Christian McCaffrey não vem tendo 25 toques na bola, 27, 28 toques na bola por jogo, como ele vinha tendo. Ele vem tendo 20 toques na bola por jogo e eu acho que talvez isso se mantenha. Pode cair um pouquinho para 18, para 17? Pode. Por quê? Porque o San Francisco é um time que tem mais gente para dividir. Mas eu espero ainda que ele mantenha esse número de 20 oportunidades por jogo e, acrescentado a isso, uma qualidade nos seus toques. Porque vai jogar num time melhor, vai jogar num time que vai dar mais chances dele pontuar. Como a gente falou, é um time que está mais na red zone,
É um time que os running backs correm mais na red zone, correm mais em linha de gol. Os running backs são mais acionados nessa situação. O Carolina não. O ataque do Carolina é um ataque horroroso. É um dos piores ataques da NFL. E o São Francisco, mesmo não tendo um grande QB, que é o Jimmy Garoppolo, é um ataque confiável. Não confiável, mas é um ataque mais consistente. Porque o Kyle Shanahan, ele é um cara que sabe muito. Então ele utiliza os jogadores de várias formas, né? Ele consegue maximizar demais os seus jogadores. A gente vê o Deebo Samuel, cara. A gente vê o Deebo Samuel, o quanto o Deebo Samuel foi maximizado por ele no passado jogando como running back. Tá? Beleza, falamos sobre isso. Vamos pensar um pouquinho agora sobre os outros jogadores. Os outros jogadores que envolvem o Christian McCaffrey. Primeiro o San Francisco 49ers. O Jeff Wilson e o Elijah Mitchell, os running backs, de fato perdem muito valor, não tem jeito. Não vejo o Jeff Wilson e o Elijah Mitchell sendo fatores pro fantasy. Eu até acho que eles vão ter suas oportunidades, seus toques na bola. Acho que o Elijah Mitchell, quando chegar, o Jeff Wilson perde mais valor. Perde muito valor, no caso, mas vão ter aí algumas oportunidades. Mas, assim, pra fantasy não tem como a gente confiar nesses caras. Tendo o Christian McCaffrey, que é um cara que domina muito sempre o backfield, sempre tem muito volume de jogo, mesmo no 49ers, que a gente vê que nos últimos anos teve a tendência de usar um pouco de comitê. Nos recebedores, eu também não gosto muito da situação tanto do Deebo Samuel, quanto do George Kittle, quanto do Brandon Ayuk. Por quê? Primeiro, o Deebo Samuel. O Deebo Samuel já era um cara que vinha sendo pouco utilizado na questão de corridas. Nos últimos 3 jogos, o Deebo Samuel correu com a bola apenas 6 vezes, ou seja, o São Francisco está tentando tirar a bola da mão dele no backfield. Não está querendo muito que ele corra com a bola, né? Não está querendo que ele corra muito com a bola, evitar talvez lesão, ou utilizar o cara como wide receiver de fato que ele é. Então, com a chegada do Christian McCaffrey, a tendência é ele correr menos, e a gente vê menos o Deebo Samuel no backfield, talvez apenas alinhado para fazer uma jogada, mas não correndo efetivamente com a bola. Tá? Talvez a gente veja menos o Deebo Samuel assim. E em questão de todos os recebedores, Deebo Samuel, Brandon Ayuk e o George Kittle, os 3, a gente tem uma questão que é o target share. Hoje o target share da equipe está basicamente dividido em 27% para o Deebo Samuel, 21% para o Brandon Ayuk e 20% para o George Kittle e o Juan Jennings com 11%. O Christian McCaffrey é um cara que tem um target share alto, a gente falou, né? Ele tem um target share de 24% na equipe do Carolina Panthers, são 43 targets para ele na temporada, que é um número alto. Por exemplo, o Deebo Samuel é o cara que tem mais targets no 49ers, ele tem 48. O Christian McCaffrey hoje tem mais targets no Carolina do que ele tem do que tem o Brandon Ayuk e o George Kittle. Então, assim, não vai ter como o Christian McCaffrey manter esses 24% de targets. Por isso que eu acho, talvez a diminuição de volume de jogo do Christian McCaffrey seja não no número de corridas, que ele vem tendo uma média de 15 corridas por jogo, por aí. Talvez seja no número de targets. Que talvez, se ele não tiver aí um número de 7, 8 targets por jogo que ele tem, esse número talvez caia para 4, 5. Tá? E talvez, depois eu vou falar o talvez. Depois eu vou falar por que eu acho que é só talvez. O Christian McCaffrey hoje tem 24% de targets. Vai chegar num time que já tem 3 jogadores com 20%. Eu prevejo uma diminuição geral de todos. Não tem como. Vão ter que se adequar. Um jogo vai explodir. Um jogo a gente vai ver o Deebo Samuel. A tendência é o Deebo Samuel explodir mais vezes por ser o melhor jogador. Mas vai ter jogo que o Ayuk vai explodir, como semana passada contra o Atlanta. Vai ter jogo que o Kittle vai explodir. Mas eu vejo uma leve perda de valor de todos esses jogadores. Por quê? Porque chegou um cara que vai ter bons targets. Não vai ser um running back inútil. Vai receber target. O Christian McCaffrey vai ter uma média. Eu acho que chega a ter uns 15% de target na equipe. Tá? E é um cara que também vai demandar targets em red zone em situação de gol, então vai ser um cara que vai atrapalhar um pouco a vida dos recebedores. Trocaria eles? Acho que não. Acho que não trocaria nenhum deles no momento. Esperaria para ver como é que esse time vai se desenvolver primeiro. Porque não tem como também a gente abrir mão do jogador assim, né, sem saber como é que vai funcionar o ataque. A gente tá falando que a gente espera, pelos números e tudo mais, mas a gente não sabe, né, cara, como é que de fato isso vai acontecer, como de fato isso vai rolar, tá? Falando sobre a questão dos targets do Christian McCaffrey, porque eu disse que talvez vão diminuir, mas vou botar um asterisco aí, por quê?
O Jimmy Garoppolo não teve, nesse San Francisco 49ers, um running back que recebe passes com muita consistência. Não teve um cara pra fazer um check down, alguma coisa assim. E a gente sabe que o Jimmy Garoppolo não é um QB que é muito explosivo, que tem um braço lá muito forte, que é um dos melhores QBs da bola, não tem aquele talento lançando a bola. Então, possivelmente, num time com o Ayuk, com o Deebo Samuel, com o George Kittle, talvez o Christian McCaffrey possa ser um cara bem utilizado pelo Jimmy Garoppolo e criar uma química em checkdowns e receber muitos passes. Isso é bem possível, tá? Eu acho que a tendência de target dele é diminuir um pouco, porque tem muitos jogadores na equipe. Mas eu não ficaria surpreso de ver o Christian McCaffrey com jogos com 10, 12 targets. Não acho que vai ser uma frequente, como geralmente é no Carolina, ver ele com 10 targets. Mas eu não ficaria surpreso de ver o Christian McCaffrey ali com cerca de, sei lá, de alguns jogos com 8, 10, 12 targets. Espero uma média menor de 5, 6, mas não ficaria surpreso com isso. Pra finalizar essa questão de target na equipe, que talvez seja o principal foco aí, principal questão do Christian McCaffrey, o San Francisco hoje tem 13.7 targets por running backs, que é uma das piores marcas da liga, e o Carolina Panthers tem um número alto, de 25.3 targets por running backs, o target share, né, que é a quarta melhor da liga. Mas assim, cara, é fator de ter um running back top. O Christian McCaffrey é top recebendo passes. A gente vê que o San Francisco 49ers, não é que o Kyle Shanahan também não dá bola pros running backs, não tem target share alto pros running backs. Em 2020 foi uma média de 24% de target share para running backs, tá? De 2020 para trás, né, de 2015 a 2020, em todos os anos foram pelo menos 21% de target share, tá? Incluindo 27% de target share para running back em 2017. Em 2015 foram 22,2%. Então, assim, esses 2 últimos anos é que caiu um pouco o número de target share, porque não teve de fato um running back pass catcher. Então o Christian McCaffrey chega para mudar isso. Então esses 13% aí de target share que a gente vê para running back hoje no San Francisco 49ers, eu acho que deve aumentar aí para uns 18%, 19%, talvez 20% até o final da temporada, tá? Vamos falar agora, para finalizar, que a gente já tá tomando muito tempo aqui, falar sobre a questão do backfield do Carolina Panthers. Como é que fica essa questão do backfield do Carolina Panthers entre Chuba Hubbard e Donta Foreman. Primeiro, a primeira coisa que tem que ter em mente, o ataque é ruim, o ataque é fraco, não tem ofensiva muito boa, não tem QB bom, não tem grandes wide receivers, então a tendência é ser um time ruim, um time fraco, um time que não vai proporcionar grandes coisas para os seus running backs. Dito isso, eu acredito que o Donta Foreman vai ser o principal running back desse time na frente do Chuba Hubbard. E tem o calouro Raheem Blackshear, né, também, que pode ser ativado aí no roster principal. Numa liga maior, grande, assim, de 16, 20 times, pode ser um cara para um stat, talvez, mas eu acho que não vale muita coisa. Mas sobre o Donta Foreman e Chuba Hubbard, eu espero um pouco mais do Donta Foreman, porque ele foi contratado para isso, né. O Chuba Hubbard no ano passado, que jogou durante o período que o Christian McCaffrey ficou fora, ele não fez muita coisa. A gente pode dizer que ele teve um bom jogo de 100 jardas, mas assim, não foi muito eficiente, a verdade é essa, né? Ele não foi um cara que produziu muita coisa, esperava-se muito mais dele, esperava-se uma produção maior dele, mas não rolou. O Donta Foreman, em comparação ao ano passado, ele fez um final de temporada bom, enquanto o Derrick Henry ficou fora, né? Ele basicamente foi tipo running back 1 ali por cerca de 6, 7 jogos. Ele teve 3 jogos de mais de 100 jardas nesse período, marcou 3 touchdowns, então assim, ele foi mais consistente. Ele produziu mais do que o Chuba Hubbard nesse meio tempo. A diferença de idade deles não é muito grande, mas a gente falar do Donta Foreman e falar do Chuba Hubbard, acha que é uma diferença muito grande, mas não é. O Foreman tem 26 anos, o Hubbard tem 23. Eu não acho que o Foreman vai dominar na backfield, eu acho que vai ser dividido mais ou menos assim. Early downs, né, primeiras descidas e goal line e jardas curtas devem ficar com o Donta Foreman, que é um cara mais forte, que é um cara que ganha mais jardas, que tende a ser esse running back para carregar esse piano aí. Em passing downs e 2-minute drills, eu acho que fica com o Chuba Hubbard, porque o Donta Foreman não é um cara que recebe passes. Pelo menos nunca foi um running back muito de receber passes, né? Nunca fez muita coisa recebendo passes. O Chuba Hubbard é um cara que recebe mais passes, então acredito que assim
seja dividido. Não espero um domínio de nenhum dos dois. Talvez se alguém explodir uma partida, aí ficar num hot hand, beleza. Mas não vejo como essa tendência, tá? Então, preferência pro Donta Foreman, com mais nada de muito espetacular em comparação ao Chuba Hubbard, não. Na questão dos running backs, o DJ Moore, a gente não sabe se ele vai ser trocado. Estão falando que o Carolina disse que não vão trocar ele, que consideram ele uma parte importante desse ataque. A gente viu que já saiu aí o Christian McCaffrey, saiu o Robbie Anderson, o Baker Mayfield está machucado, e eles estão querendo manter o DJ Moore, tem 25 anos ainda, 25 anos apenas, é um cara novo e tudo mais, mas assim, é uma temporada muito ruim do DJ Moore, né? Apenas, não teve nenhum jogo com mais de 50 jardas, não, teve um jogo com mais de 50 jardas, com 59, nas últimas semanas tem sido mais acionado, tem tido mais targets. Eu espero uma leve crescente do DJ Moore em questão de targets, em questão de volume de jogo, ser um pouco mais acionado agora que não tem o Christian McCaffrey, que é um cara que estava comendo muito target share da equipe, 24% como a gente falou. Então, eu acho que o DJ Moore tende a ter um pouco mais de volume, mas assim, cara, com um QB muito fraco, um ataque fraco, não dá pra esperar muita coisa. Tá? Não dá pra esperar muita coisa. Se eu fosse você, assim, sei lá, se alguém oferecer um valor bom no DJ Moore hoje, eu venderia. Se alguém achar, pô, agora o DJ Moore vai mandar bem porque o McCaffrey foi embora, vende. Mas eu acho que dificilmente alguém vai pensar assim. Talvez se ele fizer um bom jogo aí nas próximas semanas, talvez seja um momento bom para vender o DJ Moore. Porque eu não vejo muito futuro nessa temporada para ele, pela situação de quarterback, pelo ataque que é muito fraco, só tem ele ali. Então assim, tende a ter volume, mas não tende a ser um volume de muita qualidade. Ele não é um cara lá de tantas big plays, ele geralmente foi um cara de mais volume de jogo. Não é um cara que marca, nunca foi um cara que marca muitos touchdowns, sempre foi um cara de boas recepções, de muitas jardas. E não sei se ele vai ter qualidade para não sei se vai ter targets de qualidade para produzir bons números no fantasy, tá? Bom, rapaziada, é mais ou menos isso. Fazendo um breve resumo do que eu acho questão de valor. Eu acho que o Christian McCaffrey mantém e cresce um pouquinho o valor dele pro fantasy. Eu não acho ruim, tô vendo muita gente achar ruim. Eu não acho ruim, pelos motivos que eu já falei. O resto dos 49ers eu acho que todo mundo desce, menos o Garoppolo. O Garoppolo, logicamente, não precisa nem falar que ele cresce porque ele vai ganhar um running back que recebe muitos passes, que é muito bom, que vai tirar um pouco a pressão dele, que pode ser um cara pra ajudar em checkdowns e tudo mais. Na questão dos Panthers, Donta Foreman e Chuba Hubbard ganham valor, logicamente. Acho que o Foreman ganha um pouquinho mais, acho ele um pouquinho mais importante. DJ Moore, acho que pode ganhar um pouco de valor, um pouco mais de target, mas sem muita qualidade, sem muita expectativa. Bom, rapaziada, é isso. Demorou um pouco, né? A minha intenção era fazer 10 minutos, deu quase 30, bizarro. Então fica agora com o nosso Fantasy de Bar aí que vai entrar na sequência. Eu e o Léo discutiu muito da semana, porque a gente falou do Jeff Wilson. A gente falou do Jeff Wilson como uma dica de start aí pra semana. Considere o seguinte: se o Christian McCaffrey não jogar essa semana, você mantém o Jeff Wilson aí no seu time, segue a dica. Mas se o Christian McCaffrey já jogar essa semana, que a gente ainda não sabe se isso vai acontecer, aí você descarta, porque a gente gravou isso na quinta-feira antes da notícia, e segue o baile. Valeu, rapaziada, até a próxima, fica aí com o Fantasy de Bar. Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Fantasy de Bar, semanas 7. Comigo sempre ele, o grande uso, Matheus Chaves. Saudações rubro-negras, meu querido Matheus Chaves. Porra, tamo feliz hoje, né? Pra quem não tá vendo, tá perdendo Léo totalmente trajado com o manto, diretamente do Maracanã. O meu background hoje, pra você que tá vendo pelo podcast, ouvindo pelo podcast. Quem não viu no YouTube ou não tá vendo aí no Spotify. Quem tá vendo pelo Spotify, ativa com o vídeo no Spotify. Ativa o vídeo aí pra você poder ver esse pano de fundo maravilhoso. E se você é corintiano, meu querido, foi um baita jogo ontem, deu pra se divertir, mas... Que bom que você não tá feliz. É normal. Enfim. Vamos voltar pro Fantasy Football, que interessa. Passar essa brincadeira inicial aí. E aí, Matheus, como é que você tá? Como é que estão suas ligas? Como é que tá sua vida fantasy futebolística nessa semana 7? Cara, essa semana é a semana... Acho que essa é a semana mais tensa. Assim, não a mais tensa, mas é uma semana bem pesada de bye, né? Então, assim, a gente até postou no Twitter
eu postei acho que 1 ou 2 times que eu tenho, assim, que estão, assim, dizimados de bye. Tipo, um time de DP que, tipo, sei lá, são 8 titulares no time, ou 7, e tem, tipo, 6 jogadores de bye. Tem um time de ataque que tá, tipo, todo mundo de bye, assim, tipo, AJ Brown, Cooper Kupp, Dalvin Cook, tipo, tipo assim, Kirk Cousins, tá o time todo de bye. Tem muita gente importante, né? Tem muito wide receiver importante essa semana de bye. Então, agora que a gente vai ver se a gente fez um draft bom mesmo e tem um maluco bom pra pegar no banco, né? Então, essa semana, inclusive, cara, eu tava num dilema muito grande, que era se eu decretava derrota pra minha semana, porque eu tô bastante na frente na liga, que eu tava pensando em fazer isso, ou se eu dava uma catada legal na free agency e trocava os jogadores do meu banco, porque, tipo assim, por exemplo, numa liga eu tô sem defesa, sem kicker, que eu tô com o Tyler Bass, kicker do Bills, defesa do Bills, e o Josh Allen. Então, tipo assim, tem 3 caras do Bills que eu precisaria mudar pra essa semana. E, tipo assim, tu não vai dropar o Josh Allen pra botar o QB. Eu não dropei a defesa do Bills pra botar a tua defesa, tá ligado? Porque tem feito a diferença absurda a defesa do Bills. Sim. Por um momento eu pensei, cara, eu vou deixar como tá, vou perder essa semana e o restante me garanto. Mas aí eu consegui fazer lá, mexer no banco, dropei o Tyler Bass, porque que os kickers não me ouçam, inclusive quem tá falando aqui é o analista de fantasy, não é o kicker. Kicker eu consigo trocar e pegar outro, né? Por mais que o Tyler Bass seja muito bom, Sim. Dá para rodar kicker. E consegui fazer uns cortes lá para startar o Jimmy Garoppolo essa semana 7 aí, que inclusive tem um confronto bom essa semana 7 aí. Não vai estar aqui no destaque hoje, mas já fica a dica aí de que tem um Jimmy Garoppolo, tem um confronto bom essa semana. E eu fiquei nesse dilema, cara. Eu falei, cara, o que eu faço da minha vida? Aceito a derrota ou tento mexer aqui para ver se eu consigo fazer alguma coisa? Aí consegui aqui, não sei se vai dar certo essa vitória, mas pelo menos não vou ficar sem disputar. Mas, cara, é um dilema brabo, porque, tipo assim, tô com os times dizimados assim, tá ligado? Não, é complicado. Essa semana é pesada, não tem muito pra onde fugir. Mas, assim, acho que passando essa semana... Assim, não vou dizer que as outras semanas vão ser tranquilas, porque acho que vai ter semana ainda que vão ter, acho que 6 times de bye, né? Nessa tem 4, eu acho. A semana passada pra mim foi brabo, porque eu tava com o Swift na bye e o Derrick Henry na bye, tá ligado? Na própria vibe. Eu perdi e o Carson Wentz, pra me ajudar, fez 4 pontos. Então foi, tipo assim... O combo perfeito. Essas semanas de bye estão realmente pegando pesado aí com os times de fantasy futebol. Essa é a hora boa de achar aí uma comprinha boa, achar um waiver maneiro. É a hora de ter que conseguir alguém pro banco aí pra suprir, não tem jeito. É isso. E aproveitando o gancho aí, já que a gente tá falando de compra, vamos passar agora para nossa queridíssima compra e venda aí, onde eu e o Matheus trazemos dicas de compra e venda para essa semana 7. Lembrando que as dicas completas estão lá no nosso Instagram, tá? FantasyBR, né? FantasyBR, segue lá. E a explicação tá no podcast do Matheus, que ele faz toda terça-feira. Então, você que está ouvindo o nosso podcast de hoje, não ouviu de terça-feira ainda, volta lá que tá bom demais. Matheus, esmiuçou lá todos os times, todas as nuances dos times para essa semana 7 aí. Então, vai lá, confere que tá sensacional. Cara, começando com as dicas de compra e venda aqui, eu vou puxar o T. Higgins, wide receiver do Cincinnati Bengals, tá? Que vem de uma semana de baixa aí, porque teve apenas 47 jardas em 6 recepções, principalmente nas ligas que não são PPR, né? Nas half PPR ou nas standard, né? Que não é mais standard, que agora é não PPR, né? Porque o novo normal é o PPR. Isso. Cara, o T. Higgins é um cara que sai dessa semana 6 com valor abaixo do que ele realmente tem, tá? Não só para a semana 7 agora, que ele tem uma baita oportunidade de fazer uma semana boa, mas para o resto de temporada, porque ele é um cara que tem tido bastante participação no ataque do Cincinnati Bengals. Ele é um cara que viu 10 targets na semana passada, é um cara que tem visto bastante target share, né? Divisão de bola lá para ele, de volume de jogo para ele no ataque do Cincinnati Bengals. Então, eu acredito que é um cara que sai dessa semana 6 com valor abaixo do esperado e tem tudo para aumentar de valor nessa semana 7 aí. Então, eu acredito que T. Higgins é uma baita compra para a semana 7 aí. A minha dica de verdade, não quer ser de mentira,
Mas a minha principal dica de compra a semana é a que o Matheus vai dar. Porque quando tu mandou para mim o teu roteiro aí de dica, eu falei, pô, roubou o meu jogador. Mas, cara, eu acho que tanto o seu quanto o T. Higgins são dois caras. Quanto o T. Higgins? Quanto o T. Higgins são dois caras que podem fazer um bom estrago a partir dessa semana 7 aí. E se você comprar e depois jogar e destruir, tu volta aqui pra agradecer a gente. Não, o T. Higgins eu até falei, tipo, na terça-feira no outro podcast, falei, cara, o T. Higgins, pra mim, é um wide receiver 1 tanto quanto o Ja'Marr Chase. Se você ver exatamente. Os jogos... Cara, ele tem 90% de participação nas rotas, tipo... ele sempre tá em campo, sempre tá percorrendo rotas. Sempre em campo. O número de target deles é muito equilibrado, eles têm um volume de jogo muito equilibrado. O único problema é que o T. Higgins tem alguns problemas de lesão. Assim, ele não tem lesão séria, mas às vezes tem um probleminha de lesão. Tipo, semana passada, por exemplo, né? Tava baleado. Então, no jogo da semana 5, ele tava ativo, mas basicamente não jogou. Não participou do jogo. Então, assim... e na semana passada ele tava voltando de lesão, ainda não tava 100%. Mesmo tava assim... com problema no tornozelo ainda. Ainda assim, foi bem acionado, muito target. Tem um QB muito bom. E assim, vai ter um dos calendários mais tranquilos para o wide receiver até o final da temporada. Eu acho que o T. Higgins é uma boa aí para ser assim, um wide receiver 2 muito bom, aproveitar que ele tá embaixo aí. Como o Léo já anunciou... Não anunciou, né? Mas eu não falei quem era, eu queria suspense, pô. Eu já falou da dica. A dica de compra que a gente traz aqui hoje é o Etienne, né? O Travis Etienne que tá aos poucos, né? Galgando para se tornar o running back 1 do Jaguars, depois de, sei lá, 2, 3 semanas, as 3 primeiras semanas que o James Robinson virou running back 1 e, tipo, simplesmente chocou o mundo. E a gente fala isso desde semana 1, semana 2 aqui. Quem for pegar o podcast de semana 1, semana 2, por mais que na semana 3 a gente tenha ficado com desconfiança já, porque falou, pô, peraí, não tá acontecendo como a gente esperava, mas eventualmente ia acontecer. Então, quiser pegar aí os primeiros podcasts aí, você falou isso, então, ponto pro Fantasy BR. É isso. Nas últimas 3 semanas, o Etienne teve mais snaps, né? Teve mais snaps e teve mais oportunidades do que o James Robinson já. Eu acho que não vai chegar a dominar, assim, não dominar, mas tipo, ter um backfield para ele. Eu acho que isso não vai acontecer, mas eu acho que aos poucos ele vai se tornar o running back 1 desse time e tá se tornando aos poucos. Tá começando a ficar mais em campo, né? Tá começando a ser o cara mais running back que tá mais em campo. Pra ter uma comparação, né? Nas 3 últimas semanas foram 50% de snap pro Etienne contra 43, né, do James Robinson, 36 oportunidades pro Etienne e 33 pro Robinson, e ele tem sido um cara mais eficiente, né? Tem sido um cara que a gente vê que ele é muito melhor, a gente vê que ele é mais jogador, ele é um cara que quando pega na bola produz muita coisa, consegue sempre produzir jardas depois de recepção, correndo com a bola, é um cara mais explosivo. Então tá faltando apenas oportunidades, tá faltando apenas dar a bola para ele poder se tornar de fato esse running back 1 aí que a gente espera. Então aproveita que o Etienne ainda tá, não é em baixa, mas ele ainda não explodiu. Ele ainda, assim, a galera olha para ele como um cara, um running back 3, um cara ali, tipo, que fica no banco. Aproveita porque eu acho que na segunda metade da temporada a gente pode ver o Etienne se tornando o running back 2 bem mais sólido pro Fantasy aí, nessa segunda metade, né? Eu acho que passou um terço de temporada, eu acho que nesse segundo terço a gente vai começar a ver ele se solidificar mais como um running back 1, e na parte final, né, na terceira metade da temporada, acho que aí sim ele já deve ter tipo, um destaque grande ali. E, cara, um ponto bem importante também do James Robinson é que ele tem um bom calendário até o final do ano do Fantasy, né? Sim. Assim, analisando agora, tudo bem que semana 7 ainda tem muita coisa para acontecer, mas olhando o restante da tabela do Etienne, é uma tabela bem promissora aí para fazer uma diferença boa nesse meio final de Fantasy aí, né? Então, sim, é um cara que acho que também, como eu sempre falo desde o começo, é um cara que pode fazer mais impacto do que ele começou a fazer nas primeiras semanas. E ele recebe mais passes também, né? Um cara melhor. Então, tipo assim, quando o Jaguars estiver perdendo o jogo, precisando lançar a bola, a tendência de quem vai estar em campo vai ser o Etienne. A tendência é essa. E o Jaguars está perdendo o jogo não é nenhuma... Assim, não é normal, mas tipo, tipo,
o ok, né? Seria o ok para isso. O estranho é ver o Jaguars, porra, abrindo liderando 20 pontos de diferença. liderando por 2 posses, tá ligado? Como estava sendo no início da temporada. Exatamente. É isso, então. Essas foram as dicas de compra. Vamos passar para as dicas de venda agora, cara. Eu vou trazer uma polêmica aqui, porque eu vi até que tu botou, quando você soltou o post lá, uma galera foi comentar sobre ele. Sim. E eu vim falar sobre ele justamente para a gente poder sanar essa polêmica aí, que é o Ezekiel Elliott, que está como dica de venda essa semana, basicamente por 2 fatores, tá? O primeiro, para mim, que é o mais importante, é o hype que está se criando com a volta do Dak Prescott, no impacto que isso vai ter na produção do Zeke Elliott pro Fantasy Football. Sim. Cara, o Cooper Rush não tá mal, tá ligado? Ele não tá mal. Assim, ele não tá, tipo, destruindo o ataque do Cowboys. Não, os Cowboys estão ganhando jogos. O Cooper Rush tá produzindo pro ataque do Cowboys. O ataque do Cowboys tá em condição de pontuar, tá chegando no final do campo, tá chegando na red zone, tá ligado? Então, tipo assim, por mais que o Dak, seja incomparavelmente para mim, o Dak é muito melhor do que o Cooper Rush, acho que, assim, não tem dúvida. O hype que está se criando com a volta do Dak pro impacto no Ezekiel Elliott, eu acho que é uma coisa que possa, assim, super valorizar o Ezekiel Elliott nessa semana 7, tá ligado? Então, como a gente está falando sobre comprar barato e vender alto, né, vender caro, o Ezekiel Elliott, para mim, é uma moeda de troca muito interessante essa semana 7, tá ligado? É o cara, para mim, que não é que vai jogar mal, acho que inclusive vai melhorar com o deck, óbvio. Todo o ataque do Cowboys, para mim, melhora com o deck. Mas não da forma com que eu tenho visto de expectativa em cima dele. E num backfield com o Pollard dividindo tanto ali com ele, eu acho que, para mim, esse é o teto do Zeke, tá ligado? Ou algo próximo disso. Acho que ele não vai muito além disso, não. Então, eu acho que o Zeke é o cara que eu acho que é uma dica boa de venda, porque talvez seja um dos caras que você talvez consiga vender muito bem, né? Com melhor valor sem perder muito no seu time, sabe? Tu não precisa, tipo, abrir mão de um cara muito bom no seu time para conseguir um valor bom, por isso que você falou. O Zeke vem de um jogo bom, que ele foi bem, um jogo de Sunday Night que todo mundo viu, então criou-se esse hype. O Dak Prescott voltando e um calendário até o final da temporada que é bom para running back. Então tem 3 fatores muito bons para ele. Verdade. Tem 3 fatores bons para ele. Mas assim, eu não vejo o Zeke mais sendo um cara para brigar para ser um top 15. Então eu acho que ele já tá no limite dele. Tipo, ele chegou no limite dele, que é o que ele fez nessa última semana, que é ter jogos ali de 80 e poucos jardas, 90 jardas no máximo. Tipo, no máximo, né? Mas mais ou menos nesse valor aí, até 80, 90 jardas. E necessitando de um touchdown. Acho que ele é um cara que vai precisar de touchdown toda semana para conseguir produzir um número de um running back top 15, alguma coisa desse tipo. O Pollard está dividido muito. Na última semana foram 14 oportunidades para cada um, né? Tipo, dividiram o backfield assim, tipo, igual. Nas últimas 3 semanas, o número de snaps, né? O Zeke tá com 63, o Pollard tá com 40. Então, assim, o Pollard tá com valor alto, tá com um número alto de snaps. O Zeke vai ser running back 1. A gente sempre fala isso, ele vai continuar sendo running back 1. Por mais que a galera tenha uma tara gigantesca em ver o Pollard como running back 1, muita gente tem, não vai. O Jared Jones ama o Zeke, dá dinheiro pra ele, o cara vai ser running back 1, independente de qualquer coisa. Mas, cara, ele não é mais aquele maluco explosivo que a gente via, né? Tipo, o Zeke era explosivo, o Zeke fazia tudo. O Zeke, hoje em dia, dificilmente tem corridas de mais de 10 jardas. Não é um cara que participa mais do jogo aéreo da equipe. Tem pouquíssimos targets na temporada. O Zeke, basicamente, não recebe bolas aí, tipo, não tem targets. Nas últimas 3 semanas foram 3 targets pra ele apenas. Então, assim, difícil. Acho que a gente pode aproveitar essa alta dele pra vender. Não é vender por 2 mariolas ali que alguém te oferecer, mas pode conseguir vender por algum valor interessante aí. Justamente isso. As dicas são sempre de vender aquilo que a gente fala toda semana, né? Mercado de ações aqui. O jogador que está mais em alta, você vende ele mais em alta, e o que está mais em baixo, você compra mais em baixa, esperando sempre ganhar um valor de troca bom aí.
A dica que eu trouxe pra trazer de venda foi um cara que a gente até já falou sobre ele, que é o Mike Gesicki, do Miami Dolphins. O mercado de tight end é sempre muito bom a gente ficar de olho, porque sempre que alguém joga bem, cria-se um hype gigantesco, né, no cara, assim, tipo, que ele vai ser um cara muito importante nas próximas semanas, porque a gente tem uma carência muito grande de tight end, né, cara? Quem não tem ali um Kelsey, Andrews, Dallas Goedert, Zach Ertz, um Kiro, tipo, quem não tem esse top 4, top 5, é desesperado por tight end. A verdade é essa, muita gente... Kyle Pitts mais ou menos, Darren Waller machucado, o TJ Hawkinson só teve um jogo bom na temporada. Então, assim, é difícil. E o Mike Gesicki teve um jogo muito bom na semana passada, explodiu na semana passada, 6 recepções, 69 jardas, 2 touchdowns. Eu acho, assim, ele foi muito ajudado pelo fato do outro tight end da equipe não ter jogado na semana passada. O Durham Smythe não jogou na semana passada. E ele é um cara que vinha tendo números, porcentagem de snap maior do que o Mike Gesicki. Ele não é um cara muito recebedor, não é um tight end que recebe tanta bola, mas ele é um cara que ficava muito em campo, ajudava muito a bloquear essas coisas. E ele não jogou na última semana, então o Mike Gesicki jogou sozinho. Não à toa foi o jogo com o maior número de snaps para ele, a maior porcentagem de snaps. Então, eu acho que pode ser uma boa, talvez você tentar, se você tem no seu time, tentar usar o Mike Gesicki num combo de venda para conseguir algum bom jogador, né? Juntar o Mike Gesicki com algum running back aí número 2, tipo, com um Zeke da vida, e tentar pegar um outro running back um pouquinho melhor, alguma coisa desse tipo, que não dá para confiar nele até o final do ano, muito difícil esperar alguma coisa aí com Tyreek Hill e Jalen Waddle. O Waddle, tipo, tendo 300 targets por semana. Como você falou bem, cara, o mercado de tight end é isso, né? Qualquer um que faça uma gracinha diferente ali na semana é um cara que vale a pena estar vendendo, a não ser que esse cara seja o Kyle Pitts, que não fez nada até agora. Se ele fizer uma gracinha, eu me animaria, mas ao mesmo tempo ficaria com o pé atrás, porque Kyle Pitts está sendo uma das decepções dessa temporada de Fantasy Football aí. Vamos passar agora para as dicas de melhores e piores confrontos da semana. Eu me enganei, eu falei que eu não ia falar do Garoppolo, mas eu vou falar do Garoppolo, ele tá aqui na lista. Eu tinha falado que não ia falar dele, mas eu realmente vou falar. Garoppolo com o melhor confronto de QB da semana aí, cara, da semana 7, vai pegar a defesa do Kansas City Chiefs, que é a que mais cedeu pontos aos QBs até aqui. Deixa eu puxar aqui a média. São 22, é isso? 22 Não, pontos. 26 pontos. É porque essa tabela do Fantasy Points está diferente da tabela do ranking que eu tô vendo aqui. Ah, tá. Essa aqui é porque varia, né, de uma liga para outra. Sim. Mas tomando como base isso aqui, são 26 pontos em média aí. É o melhor confronto de QB da semana. Jimmy Garoppolo, cara, que tem... puxei a média aqui dele. Não passou dos 20 pontos ainda nessa semana, até aqui, desde a lesão do nosso queridíssimo... Me fugiu o nome agora. Trey Lance. Muito obrigado, Matheus. Estou precisando daquele remédio de memória lá. Que sempre fala. Ginkgo biloba. Isso, Ginkgo biloba. Estou precisando da Ginkgo biloba. Cara, desde a lesão do Trey Lance, ele não quebrou barreiras dos 20 pontos ainda. Não quebrou barreiras dos 18 pontos, na verdade, né? O máximo que ele teve foi 17,2 aqui, na semana 5 contra o Carolina Panthers. Mas, para você que está desesperado com QB, como eu tô nessa liga, numa das 20 ligas, né? Numa das 20 ligas que eu jogo, numa das 10 que eu jogo com o Matheus, eu tô sem QB. Stafford me deixou na mão, o Carson Wentz me deixou na mão. Eu tô meio... Agora o Carson Wentz mais ainda, né? Que tá lesionado. Não dá para apostar no Taylor Heinicke, ainda mais nessa semana. Então, cara, Jimmy Garoppolo é uma opção boa aí pra semana. Para quem precisa muito de QB, é o melhor confronto da semana, apesar de não ser aquele cara que vai estourar pro Fantasy Football. É um cara para você ficar de olho aí e, de repente, fazer uma alegria essa semana. Eu acho que o Garoppolo é muito difícil a gente ver ele explodindo, mas eu acho que, como a gente tá, assim, a situação de QB tá meio complicada esse ano, né? Acho que, tipo... Principalmente pra essa liga minha. Não, tá complicadíssimo, cara. Quarterback, tu tira, assim, sei lá, um top 5 ali com Josh Allen, Patrick Mahomes, Joe Burrow,
Nem o Kyler Murray tá meio mal. O Lamar Jackson vem de 3 semanas muito ruins. Então, assim, esse ano tá muito complicado assim, os ataques não estão bem esse ano, né? Eu tinha visto uma notícia falando que a quantidade de times que marcou pelo menos 30 pontos em uma partida até tal semana, né? Uhum. E esse ano é disparado o que tem menos times marcando. Os menos times marcaram 30 pontos desde, sei lá, 2009, 2008, um negócio assim, tipo. É muito, tipo assim, é uma diferença grande. Tipo assim, antigamente a média estava em 46, 47, 50, e esse ano, tipo, é 34, 33 times que marcaram pelo menos 30 pontos nas primeiras semanas. Então os ataques estão sofrendo. E às vezes você vai precisar de um streaming desse, cara. O Garoppolo não é um cara que vai explodir, que vai fazer 30 pontos no Fantasy. Mas se ele fizer uns 18, 19, 20 ali, pra ele tá ótimo já. Desde que ele não faça 4 igual o Caçoante de semana passada. Ele pra streaming eu acho que pode ser uma boa. Ainda mais no confronto. Muito favorável, que a defesa do Chiefs está sofrendo toda semana com todo mundo. E é um jogo que tende a ser um game script negativo, né, cara? Assim, com certeza. Tende a ser, né? Porque também a defesa do São Francisco é muito forte, né? Vai que anula também o Patrick Mahomes, vai saber. Mas a tendência é a gente ver o Kansas City na frente do placar e o São Francisco tem que ser reativo e o Garoppolo tem que lançar mais a bola, como foi na semana passada, né? Que, tipo, ele ficou atrás do placar o jogo todo, tá beleza, era o Atlanta. Mas ele ficou atrás do jogo todo, lançou 41 bolas e terminou o jogo aí com 19 pontos, né? Tipo, então foi uma pontuação bem justa, bem boa pra ele, assim. Então acho que uma boa dica. Assim, que não vai ser o salvador da pátria essa semana, mas é um cara que tem um confronto lindo ali, né? Então sim, vale a pena ficar de olho. A minha dica para a semana é o Dak Prescott, de que para starter, para ter um bom confronto, né? Primeiro que ele pega o Detroit Lions, que é basicamente o desejo de consumo de todo mundo no Fantasy Football, que é enfrentar o Detroit Lions, que é o time um dos times que mais cedem pontos para todo mundo em tudo. É o segundo time que mais cede pontos para QB. Muita gente tá com dúvida de botar o Dak para titular pelo problema, né, no dedo. Será que ele tá bem? Será que ele vai jogar bem? Será que ele não tá baleado? Cara, eu botaria o Dak para jogar. Eu acho que na situação de QB que a gente tá hoje, a não ser que você tenha um desses que eu falei, né? Nem Josh Allen, que o Josh Allen tá de bye, mas tipo, Patrick Mahomes, Joe Burrow, Lamar Jackson. Eu acho que de resto, acho que você tem que botar ele para jogar. Tem que aproveitar o confronto favorável. O cara deve estar louco para voltar a jogar depois de muito tempo depois de um tempo bom que ele ficou fora. Então, eu acho que o deck tem tudo para fazer uma boa semana. Não sei se ele vai explodir para ser um deck que 2 anos atrás, mas acho que tem tudo para fazer uma semana boa na expectativa de ser um jogo com muitos pontos, né? Que mesmo com a defesa do Dallas jogando bem, o ataque do Detroit fez bons jogos durante a temporada, menos na semana anterior ao bye. A defesa do Lions está se dando ponto a rodo para os QBs, né? Então, tá uma festa para todo mundo. E o deck não volta de qualquer jeito, né? Ele não volta baleado, não volta assim, aquele na fogueira, né? O Cooper Rush estava dando conta, então eu acho que não apressaram tanto assim a volta do Dak Prescott quanto seria se o Cooper Rush não estivesse jogando bem, tá ligado? Sim. Então eu acho que pode ser uma boa semana para o nosso querido Dak aí. Passando para as dicas de piores confrontos, cara, eu ia falar do Derek Carr, porque vendo aqui a lista era o que mais me chamou a atenção, mas como eu falei do Taylor Heinicke, eu vou puxar e vou falar dele. Porque se alguém está pensando em startar o Taylor Heinicke, como eu pensei durante alguns mínimos minutos durante essa semana, desesperado por QB, é um cara que não vale a pena para o Fantasy semana, muito por conta do confronto contra o Green Bay Packers, que tende a ser pelo jogo corrido, porque a defesa do Green Bay está sendo uma mãe com o jogo corrido. Assim, quem olha aqui a defesa do Green Bay cedendo 11,5 pontos de média para os QBs no Fantasy, acha que por conta está jogando bem, né, contra os ataques, mas em parte, porque tem que dar os méritos para os caras que anulam os QBs, mas é muito mais por conta de ser mais fácil correr contra o Green Bay, igual o Jets fez semana passada, que ganhou com o... Breece Hall destruindo. Não, o QB.
O Zach Wilson. Zach Wilson jogando malzaço no Fantasy. Tipo, já quanto é que o Zach Wilson foi semana passada, mas foi tipo a pontuação, tipo, patética. O Zach Wilson não fez muita coisa semana passada, não. Eu tenho o nem jogo precisa, dele aqui, ó. Foram 110 jardas, ele fez 4 pontos. 4,5 pontos. 110 jardas lançadas, 10 passes em 18 tentados, tipo, bizarro. Sim. Enfim, a defesa do Green Bay tá ok quanto passe, mas o ponto alto aqui é que o Taylor Heinicke tem um confronto difícil aí, muito porque o jogo tende a ser corrido aí com o nosso querido Brian Robinson e o nem tão querido assim mais Antonio Gibson. Antonio Gibson que tá querendo, o Ron Rivera tá querendo botar ele de volta pro jogo aí pra tirar toques do nosso Brian Robinson. Pode fazer o quê, né? É a vida. Eu trouxe como dica de... Não é dica de City, né? Mas uma dica com um confronto difícil pra você ficar de olho aí essa semana. O nosso queridíssimo Trevor Lawrence, que na última semana jogou muito bem o Trevor Lawrence na semana passada, né? Fez um jogo muito bom. 2 touchdowns correndo pro Trevor Lawrence contra os Colts. Teve melhor pontuação... Não, foi a segunda melhor pontuação dele, né? Foi quase a melhor pontuação dele na temporada. Mas assim, tu vê o jogo aéreo dele, foi um jogo bem comedido, né? Apenas 165 jardas, um touchdown, e correu muito bem com a bola. Essa semana tem um jogo difícil, a defesa do Giants tá muito bem. A defesa do Giants não é uma das melhores, assim, mas é uma das 10 que menos cede pontos para QB, mas tem sido uma defesa muito sólida, a defesa dos Giants essa temporada. Não tá permitindo muita coisa, não, para as equipes. É uma boa defesa contra o jogo terrestre, então isso pode tirar um pouco esse volume aí que o Trevor Lawrence teve na semana passada de correr um pouco com a bola, conseguir os touchdowns terrestres. E ele tá muito alto na maioria dos rankings, tá? Ele tem rankings que ele tá no top 10 pra semana, depois que ele fez na semana passada, porque tem muita gente de bye, mas eu acho que vale ficar de olho aí, vale ficar com um sinal de alerta aí com o Trevor Lawrence essa semana. Assim, na dúvida, eu sempre olho lá o ranking FantasyBR, que é gabarito. Aqui a gente comenta mais, tipo, minuciosamente para você entender o que acontece por trás dos rankings, mas na dúvida, sempre manda lá pra gente no Instagram, no Twitter, ou entrar no nosso ranking para conferir as posições dos QBs para semana. Passando para os running backs agora, cara, vamos falar de running backs que tem confronto favorável essa semana. Vamos falar do cara que o Matheus não quis trocar de jeito nenhum comigo e eu tô boladaço, porque eu precisava de running back nessa liga, que é o nosso queridíssimo Walker, aí running back do Kenneth Walker, running back do Seattle Seahawks, que vai enfrentar a 4ª pior defesa contra os running backs aí nessa semana 7, que é a defesa dos Chargers, que cedeu 28,3 pontos de média aí até a semana 6, né? Não incluindo a semana 7, porque obviamente não jogaram ainda. Mas, cara, a diferença dela para que mais 7 pontos, que é do Texans, são 2 pontos. Então, tipo, é gritante a diferença entre... quer dizer, a pouca diferença, né, entre ela e a primeira que mais 7 pontos dos running backs. Então, volume de jogo absurdo. Tende a ter mais uma ótima semana aí e não dá pra deixar de falar dele com esse confronto maravilhoso aí. O Kenneth Walker, cara, acho que o hype dele já foi criado. Quem não pegou, acho que não pega mais. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Se ele tava de bobeira na Free Agent, e tava em muita liga, ele tava de bobeira na Free Agent. Pô, cara, pior que, tipo assim, nas minhas ligas, ele não tava em nenhuma. Bizarro. Liga Dynasty esquece, ele não ia estar em nenhuma. Bizarro, acho que algumas ligas, assim, com 12 ele estaria, e acho que com 10 times mais possível. Acho que com 12 ele não tava em nenhuma das minhas. Eu tentei trocar por ele se não em todas, em tipo, pelo menos metade das minhas ligas, cara. E eu não consegui em nenhuma. A galera tá, tipo, ouvindo o FantasyBR legal mesmo. Não tem como, cara. E agora, tipo, é uma temporada pra ele, né, cara? A temporada dele. E foi o que eu falei, tipo, não é nem que ele vai ser o running back 1, tipo, só o running back 1 do time aleatório, né? Ele é o cara que foi draftado pra ser running back 1, não é um cara que vai chegar pra ser um tapa-buraco. Só anteciparam. Só antecipou. Ele não vai ser o tapa-buraco, ele, tipo, não é o Christian McCaffrey se machucou e vai entrar o Donta Foreman pra ser running back ali.
sabe? Tipo, entrar um cara que só porque o titular se machucou. Não. Ele era pra ser running back 1, foi draftado pra isso. E além disso, o ataque do Seattle tá bem, né, cara? O ataque tá funcionando, né? O Dillon Smith tá funcionando, o time tá conseguindo jogar bem. Então, eu acho que tem tudo pra ter um bom jogo essa semana. E o resto da temporada também, acho que tem tudo pra ser um cara bem sólido. A minha dica de start também essa semana, né? O de cara que tem um bom confronto, é outro do São Francisco, que é o Jeff Wilson. E eu tô falando dele porque na semana passada ele jogou muito mal, né? Na semana passada o Jeff Wilson simplesmente... acabou com as minhas ligas de fantasy. Não, o Jeff Wilson semana passada foi, assim, uma loucura. Eu até falei terça-feira sobre ele, que foi o combo perfeito do desastre pro Jeff Wilson, né? Tudo que podia acontecer de errado aconteceu, tá ligado? Tipo, ele tava correndo um pouco a bola, sofreu um fumble, e o São Francisco simplesmente foi atropelado pelo Atlanta Falcons. O Atlanta Falcons abriu uma diferença enorme e os caras pararam de correr com a bola. Começaram a lançar a bola doidado. Não à toa, o Garoppolo teve mais de 40 passes, o que tá longe de ser comum aí. Geralmente ele tem, tipo, 26, 25 passes por jogo. Então, o Jeff Wilson foi pouco usado. E essa semana, apesar do Kansas City possivelmente ter essa questão do game script mais favorável, eu acho que eles vão tentar, de alguma forma, botar o Jeff Wilson no jogo. Né? Ainda é o running back 1 do time, e o Chiefs é a quinta defesa que menos cede pontos, ou no caso, que mais cede pontos para running back, né? A quinta pior aí contra o running back. Então, a gente pode talvez ver um bom jogo do Jeff Wilson de novo aí, e engatar uma troca, né? Porque se o Elijah Mitchell voltar mesmo na semana 10, eu acho que pode ser uma boa, talvez, buscar essa troca aí nele. É isso. Passando para os running backs que não tem um confronto tão bom nessa semana 7, vou falar esse aqui. A gente não faz dica de starting sit aqui, é sempre bom falar, a gente faz mais análise sobre o confronto. Sim. Mas esse aqui, se fosse para ser starting sit, esse aqui estaria mais para bust do que para sit, né? Que é o David Montgomery, running back do Chicago Bears. É um cara difícil de você bancar no seu time, eu não sei se você tem muito boas opções aí, mas é um cara que tem um caminho... Eu vou abaixar aqui só para ligar o carregador. Baixei. É um cara que tem um confronto difícil essa semana 7, cara, vai pegar a defesa do New England Patriots, que cede em média 17,1 pontos aos running backs aí no Fantasy Football. É uma defesa que não cedeu TD aos running backs até aqui. Deixa eu só confirmar se eu não estou falando nenhuma besteira. Não, é exatamente isso. Uma boa informação que eu não sabia. Exatamente. É uma defesa muito boa que contra os running backs, né? Que está parando os running backs adversários aí. E dificilmente o David Montgomery vai ter uma boa semana se ele não marcar o primeiro TD da temporada. Pode acontecer? Pode acontecer. Por isso aqui não é dica de start em sit, é mais dica de análise de confronto. Mas é um cara que é importante mencionar essa semana porque vai entrar com um valor mais baixo do que o normal. É um cara que vai ter dificuldade de pontuar essa semana. Apesar nas últimas semanas ter corrido razoavelmente bem, né? Ok, ele. Sim. É um cara que tem pontuado nas 2 últimas semanas ok para o Fantasy como running back 2. Fez 18,20 na semana 5 e 9 na semana passada contra o Washington. Então o David Montgomery é uma preocupação para a semana aí. E tem mais uma questão que o Matt Eberflus lá, né, o técnico, falou essa semana, que eles, assim, não dá para acreditar também 100% no que os caras falam, né, mas que eles estão tendendo agora a usar muito aquele hot hand para running back, né, tipo, o cara que tiver quente ali, no campo, o cara que vai embora. Porque o Khalil Herbert está jogando bem, né, cara, o Khalil Herbert tem sido um bom running back no Fantasy, e ele é um cara que, não vou dizer que é mais explosivo, mas assim, tem sido em muitos momentos mais explosivo do que o David Montgomery, né? Na semana passada teve uma corrida aí de 50 jardas, eu acho, um negócio assim. Então, eu tava vendo o jogo, inclusive. Se ele começa no início assim, tem uma corrida dessa, o cara vai ter 15 corridas na partida, e o Montgomery talvez não tenha um volume de jogo que a gente tá esperando. E num duelo difícil, não ter um volume grande, aí vai ser dependência total de TD para ele. De TD pra semana, Semana passada, por exemplo, ele teve até o número de corrida bom. A única semana que ele não teve um número de corridas boas foi a semana que ele se machucou, né? Contra o Houston. Foi só uma corrida. É só 3 corridas, na verdade, para um ponto, mas 17 corridas no primeiro jogo, 15 no segundo, 12 na semana 5 e 15 na semana 6.
mas realmente, partindo desse princípio de que o ataque do Bears vai ser liderado por quem estiver no embalo aí, traduzindo para o nosso português, realmente preocupante a semana do David Montgomery, mas é isso, né? Pode ter uma boa semana se engatar aí um touchdown, principalmente. Isso. A minha dica para essa semana, para você ficar de olho, um alertazinho aí de running back, é o Clyde Edwards, né? O Clyde Edwards, a gente falou muito dele, cara. Falou muito que para você vender o Clyde Edwards, que a janela de venda tava fechando, que depois daquele jogo contra o Tampa Bay... Foi o auge ali. Foi o auge dele, assim, com o jogo que ele foi running back 1 do Chiefs. Para vender o Clyde Edwards, porque, cara, era muito difícil ver ele sendo... Ele não vinha tendo esse volume de jogo, né? Ele, assim, nas primeiras 3 semanas ele teve uma média de 7 corridas por jogo. Aí na semana 4 contra o Tampa ele teve 19 corridas. Aí voltou nas últimas 2 semanas, teve uma média de 9, 8 corridas por partida. E, assim, produzindo muito pouco, baixo volume de jogo. O Jerick McKinnon tem sido um cara que tá entrando em algumas partidas, tem tido mais volume, né? Nessa última semana ele teve, acho que 5 ou 6 oportunidades. Na semana 5 contra os Raiders foram 10 oportunidades para ele. O Clyde Edwards ainda é running back 1, running back 1, acho que vai ser running back 1 até o final da temporada, mas não tem o volume de jogo para ser um cara, tipo, top 20, não tem volume, ele é o cara que depende totalmente daquele touchdownzinho de goal line. O Patrick Mahomes é basicamente alérgico a correr com o running back na linha de 5 jardas, na goal line, assim, é um ataque muito criativo, então eles fazem coisas doidas, sempre dá certo, que o Patrick Mahomes é muito bom. Tem o Kelsey, né, cara? Tem o Kelsey. Então, e de vez em quando surge um touchdown bizarro pro Clyde Edwards, como foi há 2 semanas atrás, aquela jogada do Mahomes. Bizarro do Mahomes, que ele jogou a bola pro alto e a bola tava ali pro Clyde Edwards. Então, assim, vai depender disso, um touchdownzinho goal line e tal. Ele vai marcar um touchdown goal line, porque tá num ataque muito bom. E muitas vezes ele é o running back que muitas vezes vai estar ali. Não vai ser sempre, porque a gente tá vendo que o Jerick McKinnon tem tido algumas oportunidades, ele tem sido um cara ali tá sendo mais equilibrado, né? Nessas últimas semanas. Então, eu fico assim, né? Vai pegar o São Francisco, um jogo muito difícil. A defesa do São Francisco está muito boa, a terceira defesa que menos sai de pontos para running back. Vai ser um jogo pegado por Clyde Edwards, então assim, vai ser aquilo, esperar um touchdownzinho em goal line, que se não for isso, acho que é muito difícil ele produzir alguma coisa com jardas. É isso. Passando agora para as dicas de wide receiver, cara, vamos falar dos wide receivers que tem um caminho favorável nessa semana 7 aí. Voltando a ele que a gente já falou lá no começo, nas dicas de compra e venda, T. Higgins, nosso wide receiver de compra aí nessa semana 7, que vai enfrentar a segunda pior defesa contra os wide receivers aí, que é a defesa do Atlanta Falcons, que cede em média, deixa eu puxar aqui que eu perdi, 41,6 pontos de média para os wide receivers adversários aí, coisa beça. Se tem em comparação, a melhor defesa, né, que é do Giants, sai de 24, quase o dobro. Quase metade, no caso do Giants, quase semana passada o Brandon Ayuk destruiu, né? Destruiu. Absurdo que o Brandon Ayuk fez com essa defesa do Atlanta Falcons. E, cara, como a gente falou lá, reiterando o que a gente falou nas dicas de compra, o T. Higgins é um cara muito acionado no ataque do Cincinnati Bengals. É praticamente um wide 1.5, que não chega a ser wide 2. É um cara que teve, desde semana 2, 10 targets na semana 2, 7 targets na semana 3, 9 na semana 4 e 9 de novo na semana... Não, 10 semana passada, né? 10 na semana passada contra o New Orleans Saints. Isso. É um cara bastante acionado, principalmente nas ligas de PPR aí, é um cara que vai dar bastante felicidade para quem tem ele no Fantasy. Então, é isso. T. Higgins é um cara que tem uma semana muito tranquila para mim aí no Fantasy Football. Acho que é a boa mesmo. Aproveitar esse confronto bom aí que ele vai ter. E ver se ele estando um pouquinho mais saudável, né? Pode ver um pouquinho mais dele aí. Como foi nas primeiras semanas, ele estava muito bem nas primeiras semanas. Começou muito bem a temporada e perdeu um pouquinho de força com a lesão. Não tem jeito. Semana passada, mesmo baleado, ele conseguiu. Ele tava voltando da semana 5 aí que ele ficou fora por causa da lesão do tornozelo.
Semana passada ele não estava 100% ainda, e mesmo assim foi bastante acionado, cara. E uma informação aqui da defesa do Falcons, ela permitiu que 8 recebedores marcassem pelo menos 15 pontos nas ligas PPR nas últimas semanas aí. Então, tipo assim, cara, são 8 em 6 semanas. É uma semana que, para mim, todo mundo do ataque do Bengals ali tem tudo para pontuar bem, cara. Tanto o Ja'Marr Chase quanto o Tyler Boyd e o Higgins, tá ligado? Então, são 3 caras aí que a dica é para um, mas serve para os 3. Óbvio que o Ja'Marr Chase você já escalaria de qualquer jeito, mas o T. Higgins e companhia tem uma ótima semana 7 aí. É isso. Bom, a dica que eu trouxe aqui para quem tem um bom confronto entre running back, né? Que eu acho o running back entre wide receiver, pode fazer uma boa semana, é o nosso queridíssimo Alec Pierce Fenômeno. Hã? Fenômeno. O Alec Pierce tá simplesmente voando, não, surreal. Do Indianapolis Colts contra o Tennessee Titans. Titans é a segunda defesa que mais cede pontos para wide receiver no Fantasy. O Alec Pierce simplesmente começou a ser bem envolvido nesse ataque, fazendo bons jogos o Alec Pierce nas últimas semanas. Na semana passada fez o touchdown da vitória, né, do Colts no finalzinho ali do jogo. Inclusive o vídeo, não sei se você chegou a ver, mas o vídeo que a NFL postou sobre esse dele da vitória foi muito maneiro. Não, acho que eu não vi, não. Do Michael Pittman comemorando com ele, tipo, esse vídeo é bem maneiro aí. Então fica a dica aí pra você que não viu ainda, corre lá pra ver que é bem legal. Não, mas ele, assim, cara, tá sendo muito acionado, começou a ser, assim, muito acionado, né? Tipo, não tem um volume de 10 targets por jogo, uma coisa desse tipo, mas começou a ser um cara, assim, mais bem visto, pra né? Pra mim, ele tá saindo como wide 2. Se tornou wide receiver 2, assim. Mesmo que o Paris Campbell na semana passada teve 11 targets, né? O Michael Pittman teve 16. Mas, cara, claramente o Alec Pierce é o wide receiver 2, tem mais targets em profundidade. Foram nas últimas 4 semanas ali, né? Nas últimas 4 semanas, ele tá com uma média ali de 7 targets por jogo, uma média bem sólida. Tem feito jogos sólidos, tá? Os últimos jogos dele foram muito bons. Nesse último jogo com touchdown, na semana 4, na semana 5, foram 2 jogos com pelo menos 80 jardas. Então, assim, num duelo muito favorável como esse, eu acho que ele tem tudo para conseguir mais uma boa semana. Ser um bom flex, eu acho, no Fantasy nessa semana contra o Tennessee. É isso. Passando aos wide receivers que tem um confronto ruim nessa semana 7 aí, eu vou falar do Christian Kirk, wide receiver do Jacksonville Jaguars aí, que vai enfrentar a melhor defesa contra os wide receivers até aqui, que é a defesa do New York Giants, cedendo apenas 24 pontos aí de média para os jogadores de posição. Lembrando que a gente está levando em consideração aqui de 3 a 4 wide receivers, então se for dividir por 4 ainda é 6 pontos, se for dividir por 3 dá 8, né? O que praticamente não é nada para os wide receivers. É um cara que vai enfrentar uma defesa que tem anulado os wide receivers adversários e não vem de 3 semanas boas aí, né, cara? Começou bem demais o Kirk em questão de volume de jogo e pontuação para o Fantasy, mas nas últimas 2 semanas, principalmente, aí, 3 semanas de pontuação para o Fantasy, 2 semanas de volume de jogo, enfrentou 2 defesas bem difíceis aí, a defesa do Houston e a do Indianapolis Colts. Começou com 12 targets no primeiro jogo, depois 6, 9, 9. Os últimos 2 jogos está com 3 targets e 5 targets. Então, o volume de jogo aí que caiu bastante, muito por conta de ter enfrentado 2 defesas difíceis aí nessas últimas 2 semanas. E tende a continuar para mim nessa semana 7 aí contra a defesa do Giants. É uma defesa que tem trabalhado bem para anular os recebedores adversários. Eu acho que essa semana para ele vai ser bravo. Provavelmente, né? Tipo, eu acho que não vai ser um jogo de muitos pontos, então não acho que o Trevor Lawrence vai lançar tantas bolas assim. Não vejo o Giants abrindo uma grande diferença, tendo que forçar ele a lançar tanta bola. E é uma defesa muito forte, cara. A defesa do Giants defesa que menos 7 pontos para wide receiver. Então, tipo, é brabo. Tá difícil jogar contra eles. É uma defesa muito boa. A dica que eu trouxe para de confronto complicado essa semana, né? Que pode ser um sit,
é o Robert Woods que vai pegar a segunda defesa que menos cede pontos para o wide receiver, que é o Indianapolis Colts. E o lance do Robert Woods é mais pela questão das buys, né? Essa semana a gente tem muito wide receiver importante de buy e possivelmente o Robert Woods seja um tapa-buraco. Robert Woods possivelmente tenha que ser um flex no seu time, tem que ser um tapa-buraco, alguma coisa assim. Então, toma cuidado com o Robert Woods. Melhor tapa-buraco com outro. Não tá fazendo uma temporada boa, não tá sendo um cara assim confiável, mesmo com a lesão do Treylon Burks, a gente achou que ele fosse começar a ter um volume de jogo maior aí. Assim, não tá dando, sei lá, parece que não deu liga ainda com o Matt Ryan, né? Ainda a gente não viu nenhuma grande partida assim do Robert Woods na temporada. Ele teve até um jogo ok ele na semana 3 com 85 jardas, mas, cara, são muitos jogos tipo, de 30 e poucas jardas. O Tennessee tá correndo muito com a bola, né? O Derrick Henry tá correndo demais. Tá todo jogo ali com 20, 25 oportunidades por jogo. Esqueci o running back reserva, o Latrell Hillard tá recebendo targets em red zone. Então, assim, os wide receivers dos Titans assim, é um dos grupos mais fracos da liga, né? Se não for o mais fraco, é 1-2, com o Treylon Burks machucado, logicamente. Então, difícil esperar alguma coisa, ainda mais num jogo difícil contra os Colts, né, pra eles. Cara, eu acabei de reparar aqui agora que eu coloquei o mesmo Tyrande que você na dica de melhor confronto. A dica de melhor confronto? Fala dele aí. Não, pô, tá tranquilo, já até pesquisei outro aqui. Mas pra tu ver como é que a sintonia tá boa, porque eu não reparei que tu tinha colocado ele, tá ligado? Eu botei direto, porque foi o que me chamou a atenção. Então eu vou falar o nome e tu dá deixa aí. Eu já separei outro pra falar aqui. Que é o Gerald Everett, Tyrande do Los Angeles Chargers, que tem o melhor confronto entre os Tyrands da semana 7 aí. É isso, melhor confronto. Vai pegar a defesa do Seattle, né? Vai pegar a defesa do Seattle, a defesa que mais cede pontos disparado contra o Tyrande. E não só isso, né? O Gerald Everett tem sido um cara bem utilizado. A gente não sabe se o Keenan Allen ainda vai jogar, né? O Keenan Allen só Deus sabe quando ele volta. Quando parece que ele vai voltar, ele não volta. Essa lesão aí que, tá demorando muito, cara. Parecia que ia ser uma lesão de 2 semanas, já são 5 semanas já que ele não volta. Então, assim, o Gerald Everett tá tendo bons targets. E pode ser um jogo bem produtivo para ele, contra uma defesa que cede muitos pontos, que cede bons targets. Eu acho que ele é um titular absoluto, assim, nesse... Principalmente na posição de Tyrande, que tem pouquíssimas opções de Tyrande para semana. Então, é um cara que teve 10 targets na semana 2, vem de 6 jogos da temporada aí, ele teve 4 acima de 6 targets, tá ligado? Só semana 5 contra Cleveland, que era um confronto ruim, e a primeira semana contra os Raiders, que o Keenan Allen ainda tava, né? Ele teve abaixo de 6 targets aí, que pra Tyrande é muito bom, né? Então, tudo para ter mais uma boa semana aí, nosso querido Everett. Posso passar para outro? Ou tu quer complementar? Vai, manda. Então, puxei aqui, era um cara que eu tinha visto também, mas o Everett, obviamente, me chama muito mais atenção. Mas um cara que me intriga essa semana também é o Hayden Hurst, tá? Tyrande do Cincinnati Bengals, que vai pegar a quarta equipe que mais cede pontos aos Tyrande, que é a equipe do Atlanta Falcons, cede em média aqui para puxar 17,4 pontos. Para ter uma noção, a defesa do Seattle Seahawks cede 24,1, então é bastante diferença aí, né? É uma lacuna muito grande que tem entre Seattle e a defesa o segundo lugar, né? Do segundo lugar ao quarto lugar ali, que é Cardinals, Raiders e Falcons, tem uma paridade, né? 18,9, 18 e 17,4. Depois tem uma lacunazinha também já para a defesa do Vikings. Então, o Hayden Hurst entra naquela lista lá de recebedores que a gente falou. T. Higgins, o Jamar Chase, o Tyler Boyd. E pode botar o Hayden Hurst nessa lista aí também, que é candidato a ter uma boa semana para o Fantasy Football. E, de novo, no mercado de Tyrande, que é difícil a gente ter alguém que, fora daqueles que a gente conhece de cor já, que faça alguma coisa diferente, é bom ficar de olho pro Hayden Hurst essa semana aí, que tende a fazer uma pontuaçãozinha, se não boa, ok pra semana no Fantasy. Ainda mais num time que tem tanto wide receiver bom,
Meu irmão, ninguém vai ligar pro Hayden Hurst, ninguém vai marcar o Hayden Hurst, ninguém vai se preocupar com ele. Tem o Não é o Ja'Marr Kelsey, Chase, né? tem o T. Higgins, tem o Tyler Boyd, tem o Joe Mixon. Você vai fazer o quê? É bizarro, né? Tipo, o Hayden Hurst, inclusive, tem mais targets que o Tyler Boyd na temporada, né? 31 a 29, tá sendo bem utilizado até pelo Joe Burrow, então... Puxar ele... aqui nas semanas aqui, ele teve, das 6 semanas, ele teve 3 acima de, pelo menos 7, na verdade, né? Então. Semana 1 e 2 com 8, 7 targets, semana 5 com 7 targets. Semana passada foi difícil, né? O confronto contra o Saints, que é a segunda melhor. Foram só 3, mas essa semana vem pro crime aí o nosso querido Hayden Hurst. É isso, jogo bom. Bom, vou puxar as dicas dos running backs que tem já que a gente inverteu aí, já puxa logo aí de a minha dica pro complicado é o Robert Tonyan, do Green Bay. Pô, vamos falar do mesmo jogo, então. O Robert Tonyan tem... Agora que eu me liguei, que a gente vai de Logan Thomas, né? Então, assim, vai pegar o Washington, confronto complicado, né? A quarta defesa que menos cede pontos para Tyrande, empatado com os Packers ali, inclusive. Então, assim, a questão do Tonyan pra mim é, tipo, que acho que ele é muito 880. Eu acho que, assim, no Green Bay a gente tá vendo que tem um cara que a gente... Parece que a gente pode confiar, que é o Lazard, né? Parece que é o cara que, tipo, virou o wide receiver 1. Virou não, tipo, a gente já esperava, mas se concretizou de fato como um wide receiver 1 ali do Aaron Rodgers. Eu gosto do Dobbs também. O Dobbs também, né? O Dobbs tem tido um volume de jogo parecido com o do Lazard. E o Lazard toda semana agora recebe touchdowns e tal. Então, o diferencial é que o Lazard tá fazendo big play e cravando touchdown toda semana. É isso. E o Tonyan semana passada, assim, explodiu, né, cara? Teve um baita de um jogo semana passada, foi... Acho que eu não sei se foi o melhor jogo dele na temporada, mas eu acho que em questão de volume de jogo, ele teve um jogo muito bom. Eu vou até tentar achar aqui o número de recepções. Foram 12 targets, 10 recepções. Então, bizarro. Foi o melhor jogo da temporada. Bizarro, 10 recepções, né? Porque assim, se tu pega nos jogos passados, foram 4, 2 recepções. Então, assim... E 90 jardas, né? 90 jardas. Se somar as 3 primeiras semanas dele, não dá 90. Tipo, ele não teve nenhum jogo de 40 jardas na temporada ainda, chegando nessa última semana contra o Jets, até esse jogo da última semana contra o Jets. E no confronto difícil, é complicado, né? Tipo, é o que a gente fala, Tyrande, cara, é muito confronto. Assim, porque Tyrande geralmente depende de touchdown. Se não for fazer um touchdown, eu preciso de um confronto bom para ter um volume de jogo, né? Geralmente, um confronto bom é porque geralmente uma equipe marca mal o Tyrande, então ele vai ter mais espaço, vai ter mais oportunidade de jogar. Foi o Kyle Pitts, por exemplo. Tava mal na temporada, e tá mal na temporada, mas teve um jogo contra o Seattle. E o Seattle não marca Tyrande. E o Kyle Pitts foi o jogo que ele jogou muito bem, foi o único jogo bom dele na temporada, que ele teve lá, acho que quase 100 jardas, alguma coisa desse tipo. É isso. O Robert Tonyan. E mantendo no mesmo jogo aí, vamos falar de Logan Thomas, que também pega a defesa com exatamente a mesma média de pontos até aqui pro Fantasy. 6.9 aí, que é a defesa do Green Bay. Então, para mim, é um péssimo jogo para os Tyrands aí. Péssimo jogo para você assistir os Tyrands. E é o cara que tá voltando de lesão aí, né? Logan Thomas, apesar de ter tido um volume ok para Tyrands nas primeiras semanas, foram 6, 5 e 6, inclusive contra defesas que não cedem tantos pontos assim para Tyrande. Tende a ser uma semana triste aí para o Logan Thomas, principalmente com o Heineken voltando pro under center, voltando a ficar under center na equipe do Washington Commanders. Assim, nada indica que o Logan Thomas vai ter uma boa semana. Confronto difícil, o QB vai ser novo, voltando de lesão, então, tipo, um pouco complicado ele pro Logan Thomas. Eu sei que a gente analisa só confronto, mas como a gente já tá falando dele, é bom pontuar que tudo indica que vai ter uma semana aí abaixo do que se espera dele. Acabou o encanto, né? O encanto do ataque do Washington acabou aí depois de 2, 3 semanas boas, né, e tal, e já foi pro saco, não dá pra esperar muita coisa dele. Ainda mais com tanto de wide receiver que tem lá, e tem Curtis Samuel, tem Terry McLaurin, agora, assim, tem os running backs que recebem passes, né, o Antonio Gibson, o McKissick, o Brian Robson chegou agora para receber mais oportunidades, então é muita gente. O
para um ataque que não tem um bom QB, então é difícil produzir muita coisa. E assim, tava puxando aqui agora para ver se ele treinou hoje e não treinou. Então, tudo bem que esse ano, ver se a pessoa treinou ou não treinou, não tem sido Treinar pra quê, né? Treinar pra quê? A NFL tá cheia de Romário. Romário, o espírito do Romário. Se jogasse que nem o Romário, se jogasse 10% que o Romário jogava. Justo. Aí, beleza, mas não tão. Mas, assim, mais um ponto negativo pro Taylor. Ia falar do Heineken já. Do Logan Thomas para essa semana. Então, é um cara que, de fato, eu evitaria também. É isso. É isso. Fechamos aí as dicas dessa semana 7. Dica de compra e venda, dica de melhores e piores confrontos. Lembrando que as dicas completas estão sempre lá no nosso Instagram, no nosso Twitter. Então, corre lá para conferir. Amanhã a gente solta um postzinho de dúvida, de escalação para você. Se tiver alguma dúvida de escalação de última hora aí, jogo importante hoje, né? Para você que está vendo a gente no YouTube. Para você que está vendo a gente no podcast, só na sexta-feira. Então, já passou. Mas quem está vendo a gente aqui na live, até o momento das dúvidas da galera, e quiser mandar alguma dúvida aí de escalação, manda pra gente lá no Instagram, no Twitter, que a gente responde rapidinho, que dá tempo aqui antes do jogo começar. Abrindo aqui o chat, que não tinha aberto até agora, vou falar com a galera aqui que tá com a gente aqui. Olá, Bielfone, muito boa noite. Sempre presente aí, marcando presença na live. O Matheus William perguntou pra gente aqui, cara, se o Taylor volta a ser o Taylor do ano passado. Tá pensando nele ou no Evans? Eu acho que, nesse caso, é o Jonathan Taylor e o Mike Evans, né? Eu também acho que sim. Pensando em quem escalar. Cara, assim, primeiro, depende do formato da sua liga, para mim. Começa, o ponto crucial para mim é esse aqui. Deixa eu ver qual é o confronto do Evans. Acho que o do Godwin também é... Eu tinha visto que o confronto do Godwin era bom. Carolina, Tampa Bay e Carolina. Isso aí. É assim, cara. Cara, é assim, eu acho que não tem como deixar o Jonathan Taylor no banco. Exatamente. Eu acho que não tem como. Deixar o Jonathan Taylor no banco, eu acho que é... um crime. Loucura. A não ser que... Ainda mais que a notícia que saiu hoje, tu viu? Que ele escolheu não jogar semana passada. Então, tipo assim, não foi um... Ele não tá vindo... Pra mim, ele não tá vindo no sacrifício pra essa semana. Pra mim, ele tá vendo porque dá, tá ligado? Sim. Acho que semana passada, se ele jogasse, seria sacrifício. Pela notícia que saiu hoje. Então, a parada dele é justamente essa. Tipo, eu só não colocaria se saísse uma notícia falando, vai estar em snap, vai estar, tipo, limitado em número de snaps, vai ter um volume limitado, vai ter alguma coisa. Então, cara, se não tiver uma notícia dessa, alguma coisa desse tipo, é muito difícil, cara, bancar o Jonathan Taylor, não tem como. Mas não é possível que tu não tenha um lugarzinho aí pra botar os dois. Pra botar os dois, time. Né? Deve estar com um time muito bom. Complicado. Aqui, ó. Pô, o Felipe meteu que tá com o Taylor no banco. Se seria uma boa tentar uma troca nele. Pô, tipo assim, pra estar com o Jonathan Taylor no banco, eu imagino que a gente esteja no time titular. Ou então tu tá com o Taylor no banco porque ainda não tá na dúvida se ele vai jogar, né? Só se for isso. Tava com ele no banco porque ele tava machucado. Cara, eu não... Tipo assim, eu não trocaria o Jonathan Taylor agora, não. Eu também não. Acho que pra mim ele tem baixa. Eu espero ele voltar a ser o Jonathan Taylor aí, que deve acontecer nessa semana ou na próxima, pra tentar trocar ele. Mas, cara, são poucos jogadores pra mim que roubam a vaga do Taylor no Fantasy. Então, a não ser que esteja com 2 running backs tops aí, eu seguraria eu trocaria esses running backs e deixaria o Jonathan Taylor no teu time. Não tem como. Não dá pra tirar o Jonathan Taylor assim do nada, não. Ele tá com aqui, ó, mandou aqui, ó. Saquon Barkley, o Stevenson e o Walker no titular. Pô, eu colocaria o Stevenson. Eu tiraria o Stevenson essa semana porque o Damien Harris vai voltar. Vai voltar, O Damien Harris vai voltar. E como o jogo é segunda, mesmo que ele não volte, a dúvida vai ser grande. A tendência é que ele volte, mas caso não volte, o jogo é só segunda. Então, tipo, eu não arriscaria, né? Acabei de mandar uma dúvida aqui no privado, inclusive, sobre isso. Tentando justamente sobre ele. Nem acho que o Stevenson vai jogar mal com o Damien Harris, não, mas vai perder o volume. Não tem como. Então, eu trocaria justamente o Stevenson agora. Mas se bem que agora eu acho que já... já foi, agora até já foi. Tinha que ter sido depois da semana, tipo, na segunda, na terça, aproveitado mas e pra trocar tentado. alguém daí, eu trocaria ele. Tem que trocar, não tem jeito, tem que ser.
O Yuri perguntou aqui, dica de escalação. Cara, manda pra gente amanhã no nosso post lá, como não é jogo de quinta, não tem ninguém aqui, Camara, Jacobs e Stevenson. Tira o Stevenson, é isso. Camara e Jacobs, é isso. Já respondi logo, mas geralmente a gente responde essas dicas amanhã, a partir de amanhã, porque amanhã que sai os reportes dos times, então, tipo, isso. Fica mais fácil. Mas já tira aí o Stevenson, já fica a dica dada. E é isso, rapaziada. Muito obrigado por todo mundo que esteve com a gente aqui nessa live de hoje. Mais uma horinha de podcast para vocês ouvirem aí. Semana que vem estamos juntos de novo para semana 8. Não só aqui no Fantasy Bar, mas também no podcast terça-feira aí, que o Matheus está destruindo, esmiuçando todas as informações de Fantasy Football para vocês aí. E é isso. Semana que vem, semana importante aí, não por causa do Fantasy Football, mas por causa da final da Libertadores. Exatamente. Então, espero, não semana que vem, mas na semana 9, aparecer com esse mesmo background aqui e essa mesma camisa. Muito obrigado, rapaziada. Valeu de verdade. Agora, brincadeiras à parte. Valeu por todo mundo que acompanha a gente. Semana que vem, tamo junto de novo. Um grande abraço, Matheus. Valeu. Tamo junto.